Olá, boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos mais falados na internet e também mais pesquisados no Google. E o tema que a gente vai abordar hoje é muito parecido com o da semana passada. Isso porque semana passada a gente noticiou que um adolescente de 13 anos que estudava em uma escola na Zona Oeste de São Paulo, atacou e matou uma professora a facadas e feriu outras 4. E aí hoje, hoje de manhã, mais uma tragédia aconteceu. Desta vez em Blumenau. Um homem de 25 anos pulou o muro de uma creche e matou 4 crianças com uma machadinha, uma arma branca. As crianças tinham entre 4 e 7 anos de idade. Além disso, ele também feriu outras 5 crianças. Ele se entregou logo depois do ataque, foi até a polícia, mas não conversou e nem deu explicações para os policiais. Para a gente abordar esse assunto, que é muito pesado, eu converso agora com 2 especialistas que vão me ajudar a desenhar esses temas para vocês, que são Catarina de Almeida Santos, professora da UNB, especialista em educação, e também o Fábio Leite, que é psiquiatra. Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao Tá na Web. Infelizmente, a gente vai falar de um tema muito difícil, muito triste. Pela segunda semana consecutiva, a gente vem falando isso. Na semana passada, a gente teve o ataque em São Paulo, agora mais um ataque em Blumenau. Bom, vou começar, então, falando um pouco... Primeiro com as mulheres, claro, Primeiro as mulheres, vamos falar aqui. Catarina, seja muito bem-vinda, boa noite. A gente está falando sobre a questão dessa recorrência de ataques, Ataques desse tipo. E esse adolescente, na semana passada, que atacou a professora na escola em São Paulo, em depoimento à polícia, ele disse que se pautava nos exemplos midiáticos para planejar a ação. E aí, menos de 10 dias depois, a gente tem um novo ataque. Eu queria que você começasse, por gentileza, falando um pouco sobre o papel da mídia nesses casos e como que a gente deve se comportar ao relatar essas tragédias. Boa noite, Mari, boa noite, doutor Fábio, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Então, essa é uma questão que nós temos trabalhado bastante em relação ao papel da mídia, ou dos meios de comunicação, porque o que os especialistas, o que os estudiosos vão mostrar é que a forma como a mídia enfoca o assunto contribui diretamente para a imitação e para o acontecimento de novos ataques. Então, a recomendação é que não haja muita cobertura, que não haja muita exposição do caso, que não se fale o nome, os artefatos utilizados, Então, que se evite dar detalhes, porque esses detalhes fazem com que os outros sujeitos possam desenvolver imitações e cometer novos ataques. Inclusive a gente até tirou um print para mostrar para vocês aí de casa, que o jornal Estadão publicou nas redes sociais, especificamente no Instagram, uma nota dizendo justamente que não ia divulgar vídeos, divulgar o nome, nem a imagem desse agressor, justamente por causa disso. Então, já passo agora a palavra para o doutor Fábio em relação à questão desse efeito manada, Eu não sei nem se eu posso chamar assim, doutor, me corrija se eu estiver errado, mas as pessoas veem isso e, enfim, seguem um exemplo, além do que a gente está em abril, que é aniversário de Columbine, da tragédia que aconteceu lá, então a gente sabe que essas datas também, infelizmente, são uma espécie de comemoração para essas pessoas que atacam instituições de ensino. Columbine e Realengo, E Realengo, bem lembrado, verdade. Bom, boa noite, Mari, boa noite, Catarina, boa noite a todos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que já existe um comportamento imitativo no ser humano desde que ele é pequeno. Então, as crianças aprendem por imitação, a fala, a linguagem. Por isso que nós temos sotaques, As pessoas têm sotaque porque elas aprendem um jeito de falar. Do mesmo jeito que existe uma linguagem falada, existe uma linguagem nas relações interpessoais. Por isso que se trata tanto de evitar uma linguagem violenta, etc. e tal. Existe já uma preocupação da mídia, desde do livro do Goethe, Sofrimentos de Jovem Werther, que termina de uma forma trágica, e houve uma verdadeira epidemia de eventos trágicos entre adolescentes, justamente por conta de serem mais influenciáveis. O que a gente está percebendo é que os adultos também, adultos aí a gente coloca entre aspas, as pessoas de mais idade, acabam tendo um comportamento também imitativo.
e a gente está vivendo pela primeira vez um comportamento da espécie humana em que os mais novos servem de modelo para os mais velhos. Normalmente, na natureza, os animais mais velhos, eles ensinam os mais novos, né? Ou seja, o aprendizado é feito de quem tem mais experiência para quem tem menos experiência. Pela primeira vez, nós observamos que os mais velhos, eles começam a imitar o comportamento dos mais jovens. Talvez por um receio do envelhecimento, de não quererem, né, ser pessoas taxadas de envelhecidas. Nós observamos recentemente uma situação de etarismo de uma pessoa que estava entrando na faculdade, ou seja, existe realmente uma crítica para os mais velhos. Então, todo mundo quer ser jovem, quer ficar na moda. E aí a maneira de vestir, né? A história dos relacionamentos, do ficar, que não era coisa de gerações do século passado, por exemplo, né? 40, 30 anos atrás. Então, as pessoas que têm mais idade, ao invés de serem modelo de equilíbrio, de sensatez, de maturidade, elas estão copiando os mais jovens por conta de toda essa influência de redes sociais. Então, nós percebemos que existe uma imaturidade, a adolescência ela passou dos 20, dos 30, e nós vemos pessoas aí por volta dos 40, 50 anos com comportamento absolutamente imaturos, né, e influenciáveis, o que não é praxe do ponto de vista de desenvolvimento mental e emocional para essas pessoas. Quando nós vemos o primeiro caso do garoto de 12 anos, que cometeu aquele crime, mas e agora o de 25? Né? Até que ponto o de 25 não foi influenciado pelo de 12? Ao ver a notícia na televisão, enfim. Isso é algo preocupante, né? Porque dados de um estudo francês mostram que pela primeira vez nós temos uma geração menos inteligente que a anterior. Né? Então, tudo isso é algo que a gente precisa rever enquanto sociedade. Deixa eu só te interromper aqui, porque você falou num aspecto curioso, e a professora Catarina fez parte de um relatório que estudou, né, esses últimos responsáveis pelos ataques, e eu acho que ela pode contribuir também com essa questão, inclusive do perfil. Professora, a gente tem algumas características em comum, a gente consegue traçar essa personalidade ou alguma característica para a gente exemplificar de forma melhor aqui? Consegue, sim. Na verdade, se a gente pegar os ataques, tanto aqui no Brasil como em outros lugares, em outros países, sobretudo os Estados Unidos, ele tem o perfil, geralmente, de 10, o mais novo, de 10 a 21 anos de idade, sobretudo de 11 a 17 anos, são homens brancos, heterossexuais. Então, esses são perfis comuns dos atacadores, né, ou das pessoas que cometem esses ataques. E aí é muito importante que a gente entenda que quando nós estamos falando de ataques às escolas, nós estamos falando de crimes de ódio provocados pelo extremismo, e que esses adolescentes eles são muito cooptados e trabalhados nas comunidades extremistas, nos grupos extremistas, sobretudo por meio da internet, né? Então, são alguns elementos para a gente pensar em relação a esses ataques, como é que vamos lidar com isso e como vamos trabalhar em relação a isso. Quando nós produzimos o relatório, coordenado aí pelo Daniel Cara, para o governo de transição, a nossa preocupação era exatamente levantar esses perfis, quando é que esses ataques aconteceram e como isso foi amplificado nos últimos anos, dos ataques que nós tínhamos, né? Há 4 deles, que era a maioria que nós tínhamos até então em relação a ano, aconteceu no segundo semestre de 2022 e agora só nos primeiros 3 meses de 2023 nós já tivemos 3 ataques e várias outras ameaças nos últimos dias. E aí, lembrando, março foi a data do que aconteceu em Suzano, e agora em abril nós temos essas duas, Realengo e Columbine, e são datas que os grupos extremistas costumam utilizar para incentivar esses né, atacadores, sejam adolescentes, mas crianças, na verdade. Quando a gente pega pessoas de 10 anos, 11, 12, 13 anos, são praticamente crianças, e essas comunidades utilizam muito essas datas para incentivar esses ataques. Sim, inclusive no programa passado a gente até falou sobre uma decisão da Justiça que, diante dessas provas, diante de uma investigação, conseguiu interceptar, né, um ataque, e essa criança está recebendo tratamento adequado. Então, doutor Fábio, voltando aqui para você para falar a respeito dos aspectos psiquiátricos, né, o que te chama a atenção analisando o comportamento dessas pessoas que atacam, né, a gente pode dizer de graça, digamos assim, que são cooptados, que, enfim, têm a cabeça feita ali para realizar uma tragédia dessa, e a troco de quê, né? A gente fica se perguntando, é muito
revoltante? Na verdade, o que a gente percebe é um comportamento muito perverso, um comportamento que traz não só violência, mas traz uma perversão, porque crianças são absolutamente indefesas. Se você tem algum ódio por um grupo rival, seja ele político, seja ele religioso, você considera aquele grupo rival. Nós temos vários países em guerras e alguns por motivos religiosos, políticos, enfim, mas as crianças não estavam em guerra contra ninguém, não era um grupo que fosse oponente ou inimigo do ponto de vista ideológico. Não existe ideologia numa criança de 4 ou 5 anos, é absolutamente impossível de que ela consiga ter uma construção de um pensamento, seja ele social, político, econômico, enfim. Segundo, no ambiente escolar, que é um ambiente absolutamente voltado para a educação, um ambiente onde todos são jovens, é um ambiente de congraçamento, onde as crianças e adolescentes passam grande parte de suas vidas, né? Ou amanhã, ou dependendo da escola, se for por tempo integral. Então, em ambientes que não são habituais de ocorrer esse tipo de violência, e por grupo, atingindo grupos que normalmente não são, né? Como a Catarina falou, nós já vimos muito o aumento de feminicídio que aconteceu recentemente, né? Nós vimos muito abuso sexual infantil durante a pandemia, estupros, aumentou bastante durante a pandemia, as crianças foram extremamente vulneráveis por uma série de questões, mas uma pessoa que simplesmente invade uma creche, né? E comete mata crime de forma cruel, né? Cruel, com muita crueldade, e depois não foge, não corre, né? Não nega a culpa e simplesmente não consegue explicar, não consegue dizer. A sensação que dá é que foi um arrobo, foi um clímax, né, de um movimento anterior. E aí a gente tem também que pensar muito no que foi a pandemia, do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional. Os adolescentes ficaram longe da escola, então será que a escola hoje tem uma representação diferente? Será que eu já não vejo a escola? Eu tenho vários pacientes adolescentes que não querem mais voltar para a escola, que querem fazer aula online, que não querem mais esse tipo de... Então, nós percebemos que a relação interpessoal, do ponto de vista social, ela ficou extremamente abalada com esse tipo de situação, e a relação familiar também extremamente abalada, com vários casos aí também veiculados pela mídia, de estupro de pai com filha, do feminicídio, né, de pais matando a sua ex-companheira ou ex-esposa na frente dos próprios filhos, né, que é algo absolutamente inimaginável para uma pessoa. Doutor Fábio, a sua imagem estava travando, o seu áudio estava perfeito, acho que agora a sua conexão caiu, não sei se você ouve a gente. Eu vou continuar aqui então com a professora, enquanto a gente tenta restabelecer a conexão, ficar certinha. Professora, para a gente já, estamos encaminhando aqui já para o fim do primeiro bloco, e eu queria saber o seguinte, né, nessa questão que a gente tem hoje, enfim, governamentalmente falando, vocês produziram esse relatório, a gente tem alguma luz do fim do túnel do que pode ser feito para amenizar essa situação, para evitar alguns ataques, né, próximos ataques, inclusive nesse mês, que é um mês que a gente falou que é um mês de comemoração? Você consegue dar essa luz aí para a gente, para ver se a gente tem um pouco de esperança, para parar de noticiar, né, questões tão trágicas como essa que mexem tanto com a gente? Então, eu acho que só retomando algumas coisas que o doutor Fábio estava falando, as pessoas que cometem esses ataques, via de regra, eles não fogem. Agora a gente está sem a sua imagem, doutora. Eu estou só com o seu áudio, mas a gente vai tentar restabelecer, a gente está te ouvindo. Pode continuar falando, só para te situar aqui onde é que a gente está. Tá, então geralmente essas pessoas, elas não fogem. A lógica é cometer suicídio ou entrar em confronto com a polícia, esse tipo de coisa, porque a lógica deles é serem exemplos para outros, serem santificados, esse tipo de questão. Em relação ao que você me perguntou sobre se há saída, tem que haver saída. E a saída passa por ações interministeriais, intersetorial, por monitoramento dessas comunidades extremistas, por regulamentação das plataformas, das mídias, das redes sociais, dos meios de comunicação, passa por talvez estabelecermos protocolos, né, que impeçam a divulgação disso, como já se faz com suicídio. Então, a gente tem um conjunto de ações para serem tomadas. O relatório que nós fizemos, nós apontamos o que precisava ter feito pelo Estado, né, pela escola, pelos meios de comunicação, por todas essas instâncias da sociedade.
combater o extremismo, porque isso se trata de crime de ódio, de extremismo, contra mulheres, contra pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, então é ódio contra a diversidade. Então, combater tudo isso passa por reverter isso na nossa sociedade, fazer trabalho de reverter essa situação, esse extremismo, esse ódio que está posto na nossa sociedade, e trabalhar com ações para monitorar, para minorar, para acolher quem passou por essa situação e evitar que outras situações como essas aconteçam. Mas tem que haver saída, porque nós somos um país e temos capacidade de buscar caminhos, não é possível. Bom, vou finalizar por aqui. A gente está com um probleminha técnico, ainda não conseguimos retornar com o nosso convidado, que é o psiquiatra Dr. Fábio, mas eu agradeço imensamente a participação de vocês. Catarina, muito obrigada. Sei que você estava com a agenda corrida hoje. Obrigada por ter atendido a gente, por ter colaborado aqui com o nosso bate-papo, viu? Obrigada. Dr. Fábio também, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E esse é um assunto da maior urgência. Eu acho que todos nós precisamos colaborar na resolução. É isso. Bom, vou sair de casa, volta aqui comigo, vamos para as telas do Google para a gente saber quais foram os outros assuntos pesquisados durante essa semana. Vamos lá dar uma olhadinha? Os destaques que a gente separou. Ó. Começamos com Nubank. O banco esteve aí nos trends depois que o aplicativo do Nubank ficou fora do ar na tarde da segunda-feira. Imagina só que susto, né? Não conseguir ver o dinheiro na conta, o extrato bancário. E esse assunto foi parar também no Trend Topics do Twitter, com mais de 7 mil menções. E aí lá no final do dia da segunda, depois das 6 da tarde, o Nubank disse que o problema tinha sido resolvido. Seguimos então com os destaques com novo ensino médio. O MEC, gente, suspendeu por 60 dias o cronograma de implementação do novo ensino médio. O governo disse que vai aí avaliar e reestruturar toda essa ideia. A revogação tem sido pedida por entidades estudantis, por especialistas. E aí o ministro da Educação, o Camilo Santana, deixou claro e já adiantou que o Enem vai acontecer esse ano como já tinha sido previsto. Para a gente fechar, a Finlândia também esteve nos trends porque entrou oficialmente para a OTAN. Agora o país é o 31º membro e tinha feito esse pedido de adesão há quase um ano atrás por causa da guerra da Ucrânia. O governo russo já anunciou retaliações, o que aumenta o risco de um novo conflito. Vamos agora, então, para um rápido intervalo. Na volta, a gente tem mais assunto, mais informação para você. Não saia daí. Já estamos de volta e agora no segundo bloco a gente aborda uma fake news que está circulando na internet. Vamos ver qual é. Durante a pandemia da Covid-19, nunca se observou no mundo tantas fake news que em relação à vacina, origem do vírus e mesmo a tratamentos totalmente ineficazes. Estudo publicado recentemente na Science de materiais genéticos coletados no mercado de Wuhan reafirma a hipótese de que a origem da pandemia pelo coronavírus foi uma origem natural. Isso quer dizer que até agora não tem nenhuma comprovação que foi fabricado em laboratório. O que acontece é que, às vezes, o vírus está em outra espécie, ele se adapta e pode, é o que chamamos um salto entre as espécies, e como foi o coronavírus, infectou o ser humano e levou a doença Covid-19. E vale salientar que tivemos no passado várias pandemias e que não é tão fácil, às vezes leva meses, anos, para se descobrir qual foi a origem realmente, ou seja, de onde estava o vírus, em que animal, e que ele fez essa passagem para o homem e o infectou.
É isso, mais uma fake news sobre a Covid. Vamos conversar agora com o entrevistado, o Emerson Luz, que é infectologista, nosso parceiro aqui. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Bom, vamos mais uma vez, então, falar sobre a questão da Covid-19. A gente percebeu nesses últimos tempos aí, por causa da vacina bivalente, que já está sendo aplicada, né, nos grupos prioritários, que as fake news voltaram a circular. Né? No final do ano passado, a gente tinha até, graças a Deus, né, deu uma trégua, a gente não estava encontrando mais fake news, aí agora voltou a circular no WhatsApp, nas redes sociais de forma geral. Então, vamos só esclarecer um pouquinho sobre essa questão da bivalente, doutor. Quais seriam as principais características e diferenças das vacinas que a gente já tomou? A vacina bivalente, ela consegue proteger contra aquela variante do vírus original que deu início à pandemia e também faz uma proteção contra a Ômicron e suas subvariantes. Então, é muito importante que a pessoa tenha o esquema vacinal com a primeira e a segunda dose da vacina, aquela original, para agora fazer um reforço com a bivalente. E assim está protegido contra as subvariantes da Ômicron. A gente pode falar, doutor, que em breve, né, nós que somos mais novos, enfim, até as crianças, vamos ter que tomar essa vacina bivalente. Existe um cronograma certinho que o Ministério da Saúde divulgou. Então, sempre os estados, né, os governos locais vão divulgar para a população quando chegar a hora de cada um tomar essa dose bivalente? Exatamente. O que tem que fazer? Como não tem dose suficiente ainda para todos, tem que priorizar. Pegar aquelas pessoas que estão em grupo de risco, profissionais de saúde, pessoas que estão mais expostas, que podem complicar e começar a vacinar. A boa notícia é que, às vezes, sobram doses, consegue se adiantar essa vacinação. Mas essa vacina é de suma importância para proteger contra as formas graves. Lembrando que pode ocorrer a transmissão, mas a evolução para a forma grave, ela diminui muito e muito. É uma proteção importante para a população. E não exclui tomar a vacina da gripe, né? Que já a gente vai, com certeza, ver as campanhas. São vacinas diferentes. Exatamente. As doenças, agora vai começar esse período de pico de doenças que são transmitidas por gotículas, pela tosse, pelo ar. Né? E essa transmissão aérea, a gente consegue impedir uma progressão ou surtos como vacinação. Vacinação da gripe, a vacinação da Covid. Inclusive, pode fazer até no mesmo dia. Quem tiver com a vacinação atrasada pode procurar um posto de vacinação e tomar as duas vacinas de uma vez só. Tá certo, recado dado. Então, doutor Emerson, muito obrigada pela sua participação aqui no Tá na Web. Obrigado, boa noite. Uma satisfação sempre estar participando. É isso, gente. A gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, Twitter, YouTube e Spotify. Lembrando que o nosso arroba agora é @Rádio e TV Justiça, tudo juntinho. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.